A polícia prendeu um estudante de odontologia. Ele é suspeito de armazenar e compartilhar mais de 40 materiais de pornografia infantil no celular, tá? Vem comigo pro telão da audiência, porque a delegada Juliana Tuma está falando nesse momento a respeito das investigações. Vamos ouvir. Se ele vendia, se ele ganhava dinheiro, tudo isso. Foram 7 meses de investigação, delegado. Oi, Alisson, a gente está ao vivo nesse momento aqui na Delegacia Geral, onde a doutora Juliana Tuma está trazendo mais detalhes sobre essa prisão do Vitor Felipe, de 24 anos. Ele foi preso nessa terça-feira, Alisson, no bairro da Cachoeirinha, na zona sul aqui da nossa capital. Ele foi preso em flagrante. Todo o material apreendido, a equipe realmente ficou esses 7 meses muito impactadas, porque realmente, inclusive, isso foi um termo usado nas decisões, que o juiz usou o adjetivo perturbador. As imagens realmente, as conversas, animes são usados, animes pornográficos de crianças sendo abusadas, foi adjetivado como perturbador. E realmente são muito impactantes as imagens, realmente elas embrulham o estômago, mas elas precisam ser responsabilizadas. Então a equipe precisou, nesse trabalho inicial, apurar e fazer os relatórios preliminares de investigação para subsidiar o nosso flagrante de ontem. Olha, Alisson, a situação realmente é bastante complicada, porque durante a entrevista coletiva, a doutora Juliana Tuma trouxe para a gente, inclusive, que envolvia, além de todo o material pornográfico, ele cultuava ali o satanismo. Daqui a pouquinho, Alisson, a gente vai conversar única e exclusivamente com a doutora Juliana para trazer para você aí de casa mais detalhes sobre a prisão do estudante de odontologia identificado como Vitor Felipe, de 24 anos. Ele que foi preso na casa onde morava, na Cachoeirinha, na Zona Sul, aqui da nossa capital, no finzinho da manhã dessa terça-feira, com material pornográfico. Daqui a pouquinho, Alisson, a gente volta trazendo mais detalhes sobre esse assunto. Assim que eu conseguir puxar a doutora Juliana Tuma aqui, eu volto a chamar por você, Alisson Mota. Tá certo, Nathalie, pode chamar, você tem prioridade aqui na tela do balanço. Deixa eu colocar esses prints aqui que a Polícia Civil está divulgando. São prints de conversas entre o suspeito, que foi preso, jovem de 24 anos, estudante de odontologia, e uma outra pessoa, que a polícia não identificou. Aqui ele deixa claramente, né, a preferência dele por crianças, por adolescentes, e também fala sobre pedofilia, tá? Olha só, aqui ele tá perguntando, né, e aí, o que mais tu curte? Aqui eu imagino que seja o suspeito, que tá de verde, né, cinza, seja outra pessoa. Aí ele fala, mano, eu adoro demais, adoração total, sem limites. E você? Aí ele diz o seguinte, eu também, adoração total. Aí ele pergunta a idade, tem que idade, tá? Aí tem uma outra conversa, cadê a outra imagem? Vamos lá. Aí ele diz o seguinte aqui, né, a outra pessoa, olha como fica adorando, mano, que delícia, mano. E ele fala, baixando aqui, tá? Eles estão trocando vídeos, estão trocando imagens desses absurdos que a Polícia Civil está investigando, tá? O tempo todo eles deixam explícitos aqui nas conversas as preferências e os crimes que estão cometendo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar nesse assunto, tá? Fica ligado aqui no Balanço, a Nathalie Moraes vai voltar a conversar com a gente. Ah, já é agora? Tá bom, vamos conversar com a Nathalie Moraes então novamente, que ela já está com o delegado Guilherme Torres. Vamos lá, Nathalie, tô contigo. Então, Alisson, esse caso realmente traz detalhes, como você estava mostrando aí nos prints agora para quem está nos assistindo, acompanhando aqui o Balanço Geral. São detalhes que nos deixam chocados e estarrecedores. E como o doutor Guilherme estava conversando aqui comigo agora há pouco, esse é só mais um daqueles casos que acaba chocando toda a sociedade, doutor. Mas a gente está falando de um jovem, né, o Vitor Felipe, de 24 anos. Um estudante de odontologia que ali de pronto, né, de imediato foram encontrados pelo menos 40 materiais pornográficos compartilhados por ele. Conta pra gente, doutor, como é que foi dada essa prisão. E aparentemente ele era uma pessoa acima de qualquer suspeita, né, vê uma vida normal. É importante ressaltar aqui que esses casos vão começar a surgir mais, porque nós notamos uma diminuição das subnotificações. Ano passado foram 4.000 boletins de ocorrências envolvendo crimes contra a criança e o adolescente. Isso porque nós colocamos agora, com a nomeação de novos policiais no interior do estado do Amazonas, praticamente todos os interiores têm delegados, investigadores e escrivães, e a população tem confiado e procurado a delegacia para esse tipo de ocorrência. Então, mais um caso, como você bem disse,
estarrecedor. Esse suspeito que tinha ali uma adoração satânica, um culto à pedofilia infantil, conversas com pessoas assim, realmente conversas macabras, envolvendo ali mais de 40 conteúdos de pornografia envolvendo criança que eram armazenados e compartilhados por esse suspeito. A doutora Juliana representou pela busca e apreensão, conseguiu, quando apreendeu os celulares desse suspeito, confirmar as denúncias. Então, farta o material, ele se reserva no depoimento o direito de ficar calado, mas nós temos elementos suficientes já para o indiciamento. Doutor, eu não sei se o Charles consegue alcançar aqui, mas aqui atrás a gente tem alguns dos materiais que foram apreendidos para você que está em casa e ao longo dessas investigações. Eu vou afastar aqui um pouquinho para o Charles e no Zoom, que a gente está em meio à entrevista coletiva, tem vários colegas da imprensa por aqui também. Mas, doutor, eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa. Essa peruca, inclusive a operação foi denominada de Operação As Branquelas, porque de alguma forma a polícia investiga que ele poderia fazer o uso dessa personagem para se aproximar das crianças. Deixa eu voltar aqui para o plano. Exatamente, aí fica também um alerta para os pais que, caso tenham visto alguma conversa nos celulares das crianças com um personagem, utilizando-se desse filme americano As Branquelas, foi difícil de identificá-lo, então pode ser que outras vítimas tenham surgido e que os pais não tenham conseguido identificar essa autoria. Então, procurar a delegacia, a DEPCA, que nós já temos aí a autoria, e vamos ouvir e instaurar os inquéritos policiais se porventura venham novas vítimas. Muito obrigada, doutor Guilherme. Eu vou aproveitar que a doutora Juliana já está aqui ao nosso lado para trazer mais detalhes. Doutora Juliana, ontem nós estávamos na DEPCA no momento em que o Vitor Felipe, esse estudante de 24 anos, chegou ali à delegacia e a gente nem imaginava que o caso seria tão assustador. Os detalhes realmente são macabros. Os detalhes realmente são bem perturbadores, bem impactantes, as conversas, né? A equipe realmente, a gente até passando para uma investigação, fazendo um revezamento da leitura dos conteúdos, porque realmente é algo que vai impactando, vai chocando, mas a gente conseguiu sedimentar no relatório de investigação e conseguiu flagranteá-lo ontem, ou seja, confirmou o suspeito do início da investigação, que a gente iniciou sabendo e identificando que a conduta daquele proprietário daquele telefone era uma conduta inclinada ao cometimento de crimes contra criança e adolescente, de material pornográfico. Mas a senhora estava contando para a gente durante a entrevista coletiva que chegou até este suspeito, até este jovem de 24 anos, depois que uma pessoa, um transeúnte, encontrou um aparelho celular ali na rua com um conteúdo duvidoso. E aí, como é que foi para chegar até a prisão do Vitor Filho? A partir do momento que essa pessoa entregou esse telefone, porque tinha encontrado e precisava saber de quem era, né, quem era o proprietário, nós tentamos ajudar no sentido de ir na galeria, ver se tinha alguma foto da pessoa e nos deparamos com imagens pornográficas, né, vasto material, e aí nós decidimos representar pela quebra de sigilo, o afastamento da quebra de sigilo, foi deferido pela Justiça Estadual, e a partir dessa quebra a gente passou a avaliar a perícia, a identificar, e aí tem todos os trâmites legais até culminar no nosso pedido de busca e apreensão e prisão preventiva desse suspeito. E ontem nós logramos êxito no cumprimento dessas duas cautelares, porém nós também o flagranteamos porque ao chegar e identificar o telefone dele, nós tínhamos ali, numa análise bem preliminar e superficial, 40 vídeos de material de abuso sexual contra criança e adolescente, crianças sendo abusadas, bebês sendo abusados, e aí nós conseguimos ontem flagranteá-lo. As conversas, doutora, né, alguns prints que a nossa equipe de reportagem conseguiu ter acesso, realmente são imagens de conteúdo perturbador, né? E eu queria que a senhora contasse para quem está em casa. A gente já tem alguma resposta dessas conversas quanto àquele material que foi apreendido ali atrás? Inclusive, a operação faz associação aí ao filme das Branquelas. O porquê de tudo isso? Porque logo no início, quando esse telefone que originou a investigação, que deu start na investigação, nós nos deparamos com ele, registros dele travestido desse personagem. E a gente começou a se questionar, esse personagem é para atrair crianças e adolescentes? Esse personagem é para criar e criar um ambiente de confiança para atrair essas crianças e adolescentes? Qual o sentido, né? E o personagem original do filme também, daí porque a gente batizou o nome da Operação de Branquelas, ele se passava a ser uma pessoa que ele não era, e esse suspeito preso ontem em flagrante e em cumprimento de mandado de prisão preventiva também era acima de qualquer suspeito, alguém que não tinha antecedentes criminais, um estudante. Então, assim, veio muito, a operação foi batizada em razão disso. Vocês já pegaram alguma conversa com crianças, adolescentes ou somente com outros suspeitos também?
outros interlocutores, a gente ainda não teve outros interlocutores com a mesma inclinação, mas a gente ainda não teve a possibilidade de fazer uma análise mais aprofundada, não só desse celular dele, como dos outros materiais de mídia apreendidos, e essa investigação ela precisa... os materiais precisam ser encaminhados ao CIEX para que a gente veja, inclusive, conversas apagadas, porque não é o tipo de conversa que necessariamente pessoas que têm esse tipo de conduta mantêm no telefone. Eles deixam aquelas conversas, às vezes eles mantêm os materiais pornográficos, os conteúdos pornográficos por conta de sua satisfação de lascívia, mas os conteúdos das conversas de aplicativo não necessariamente permanecem. Então, e ele deve responder por qual crime, doutor? Armazenamento, compartilhamento, divulgação de material pornográfico envolvendo crianças e adolescentes. Para a gente encerrar, eu queria que a senhora fizesse um alerta, né, aos pais, às mães que estão nos assistindo aqui na tela da Record nesse momento, a tela do Balanço Geral. A gente sabe, doutora, é muito importante para que a gente tenha acesso ao conteúdo que os nossos filhos acessam, aos conteúdos que os nossos filhos estão assistindo, porque muitas vezes crimes podem ser prevenidos. Eu acredito que a vigilância constante, né, o acompanhamento, não confiar em todo mundo e ter um diálogo muito estreito com o seu filho é o primeiro passo. Muito obrigada, doutora Juliana Tuma. É isso, Alisson. A gente segue aqui na sede da Delegacia Geral acompanhando toda a movimentação em torno desse caso. Como a doutora Juliana Tuma já adiantou, o Vitor Felipe deve passar ainda no dia de hoje, nesta quarta-feira, por uma audiência de custódia. E ele deve, né, a gente torce aí para que realmente a prisão dele seja convertida para prisão preventiva. E entre os crimes que ele deve responder, um deles é o de armazenamento de pornografia infantil. Alisson Mota. Nathalie, obrigado pelas informações. Agradeça também aos delegados Guilherme Torres e Juliana Tuma por todos os esclarecimentos, viu? Daqui a pouco a gente volta a conversar com a Nathalie. Olha, a internet é terra de ninguém. Se você que é pai e mãe não está vigiando o que seu filho está fazendo nas redes sociais, está comendo bola. Está perdendo tempo, porque os bandidos estão aí à solta. Os criminosos, os aproveitadores, os abusadores estão esperando só uma oportunidade. Olha o que eles vêm fazendo agora. Usam a foto de um personagem famoso de um filme para atrair a criançada. Aí começam a pedir foto, pedir vídeo, e a criança inocente vai lá e manda. Vai lá e manda. Ainda bem que a polícia conseguiu encontrar as fotos e os vídeos, porque muito provavelmente o homem ia negar, mesmo com a existência das conversas. Mas com fotos e vídeos, ele não teve como dizer outra coisa. Acabou sendo preso e agora vai responder pelo crime que cometeu, tá bom? Fique de olho.